Fala aí, galerinha, como é que estão? Todos bem? Então é isso aí, gente. Então, aqui em casa tá tudo bem, tá todo mundo seguro. Espero que vocês estejam bem também, tá? Então vamos dar continuidade a mais uma aula de educação física. Provavelmente uma das nossas últimas aulas de educação física, com o nosso último conteúdo que estamos a trabalhar esse ano, que é as lutas, tá? As lutas da escola. É importante pontuar. Na aula passada a gente viu que existe uma diferença fundamental entre a luta na escola com a luta da escola. A luta na escola a gente viu que é aquela mesma luta realizada em qualquer outro lugar, na academia, seja uma luta numa perspectiva mais tradicional. E a luta da escola é uma luta criada pelos personagens, né, da nossa escola, pelo professor, pelos próprios alunos, e que vocês são os protagonistas desse processo, tá? Então a luta da escola, ela tem uma perspectiva mais inovadora, de criação, de criatividade. Já a luta na escola é aquela luta que é realizada quando, geralmente para princípios competitivos. E a luta da escola, ela tem uma perspectiva de mais de ampliar o leque de possibilidade motriz, possibilidade de expressões, de se movimentar, ok? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância da luta ou das lutas para a nossa vida, para a vida da humanidade, tá? Porque muitas vezes as lutas, né, inclusive quando se pensou em incluir esse conteúdo dentro do currículo escolar, houve um grande burburinho, né, uma discussão muito intensa. Por um lado, algumas pessoas diziam que as lutas aflorariam a violência dentro da escola. A escola se tornaria um ambiente muito mais agressivo, violento, com a ingressão das lutas. E por outro lado, não. Por outro lado, houveram pessoas que disseram que a luta, pelo contrário, a luta vai trazer uma disciplina, vai trazer uma maior reflexividade, um contexto mais de reflexão, para que as pessoas pudessem canalizar a sua energia para outras coisas, que não a violência propriamente dita, tá bom? Então, assim, e há estudos hoje mesmo que falam sobre isso, que mostram a importância da luta, principalmente a luta no contexto da educação física escolar, como um elemento transformador, um elemento que faça com que os alunos ressignifiquem aqueles gestos, muitas vezes considerados violentos, que eles possam atribuir aos gestos, à técnica, à disciplina e todo o contexto que envolve as lutas, eles possam dar outro significado para o que a gente conhece como sendo atos violentos, tá bom? Então, assim, esse é o primeiro ponto que a gente deve compreender. Quem luta, não briga. É fundamental compreender isso. Existe uma diferença entre o lutar e o brigar. O lutar envolve essa questão do sobrepujar o outro, de querer vencer, muitas vezes, é óbvio. Porém, não com perspectiva de agredir fisicamente ou moralmente ou qualquer tipo de agressão que seja, tá? Pode existir a agressividade na luta, num puxar mais forte, certo? Num gesto mais contundente. Porém, o brigar, a diferença entre o lutar e o brigar é justamente na intencionalidade daquela realização daqueles gestos, que aí muda completamente de figura, tá ok? Então, eu repito, quem luta não briga, ok, pessoal? E assim, a importância das lutas para a humanidade, a gente vê como exemplo a nossa capoeira, para falar um pouco sobre isso, certo? A capoeira, ela é um patrimônio imaterial, cultural do nosso país, né? Os africanos, quando vieram e ressignificaram toda essa prática corporal, quando chegou no Brasil, e ela é imersa de ritos, de magia, né? de gestualidade própria, que carrega, né, na sua gestualidade toda uma história, uma cultura, crenças, certo? Que aí a gente não pode esquecer, porque imagine se a capoeira
não existisse mais. De uma hora para outra, ninguém praticasse mais capoeira. Ela sumiu do mapa. Sumia-se também a nossa identidade. A identidade brasileira, né? Do nosso ser brasileiro. Por isso que quando as pessoas realizam capoeira, eles estão invocando também tudo isso que eu falei aqui agora, certo? Toda a nossa história. Como para outros países, por exemplo, o Japão vai ter o judô, na Tailândia vai ter o Muay Thai e por aí adiante, tá bom? Então é um patrimônio material da nossa história que isso também ou seja, isso nos mostra também que ela é algo que faz parte de nós mesmos, certo? Então o gestuar, o se movimentar, ou movimentar-se, envolve essa questão do ser, do que nós somos também. Nós atribuímos significados para a nossa vida, para a nossa existência, a partir do movimento em que nós nos movimentamos. E quando nos movimentamos, né, numa prática corporal cheia desses significados, né, do que eu já falei antes da capoeira, ou mesmo numa dança. E a própria capoeira ela é considerada uma dança, ela é considerada um jogo, ela agora também é considerada esporte. Se você for a um Gernes, por exemplo, né, os Jogos Escolares do Rio Grande do Norte, vocês verão lá a capoeira como modalidade esportiva, tá? Então é isso. Primeiro ponto que a gente deve compreender, né? O segundo ponto, no caso. Outro ponto interessante da gente compreender sobre a importância da luta é que a gente vai ver a luta, quando eu falo, obviamente, dentro do imerso dentro desse contexto de lutas da escola, a gente vai ver que a luta da escola ela vai propor não uma expressividade rígida, cristalizada, certo? A gente não vai aprender basicamente aquilo que os atletas, eu diria, aprendem numa academia tradicional. A gente vai dar outro significado ao movimento a partir daqueles movimentos mais tradicionais. E aí isso vai permitir uma liberdade maior de criação nos elementos técnicos dessa prática, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de luta da escola, são elementos técnicos importantes de se aprender. Movimentos de ataques e de defesas, que a gente pode utilizar tanto as mãos quanto as pernas, os pés, certo? O imobilizar. Como a gente pode criar diferentes maneiras de imobilizar o nosso companheiro sem fazer uso de uma prática, de um mesmo gesto técnico do judô. A gente pode pegar elementos do judô e transformar isso para a nossa aula. Como a gente pode criar isso? Como a gente pode rolar de diferentes maneiras? É outro elemento também, um elemento técnico. A gente pode criar diferentes tipos de maneiras de rolar. Para quem já fez judô, para quem já fez jiu-jitsu, por exemplo, vocês vão saber que existe uma técnica de fazer o rolamento, que agora eu não lembro o nome, certo? Então, tem que passar o braço de um lado, tem que fazer tal coisa e aprender a rolar. Como a gente pode rolar, então, na luta da escola, de uma maneira diferente a essa? Sem se machucar, preservando a nossa integridade física, certo? Então, já falamos sobre imobilizar, já falamos sobre os diferentes momentos de técnicas de ataques e de defesas. Do desequilibrar também é importante para muitas técnicas. Então, como a gente pode criar meios de criar uma atividade que haja esse momento de desequilibrar o nosso colega. Lembrando também que na aula passada eu falei que não somos adversários, não existem adversários dentro da luta da escola, né? Então a gente não luta, quer dizer, a gente não luta contra o outro, a gente luta com o outro. Então, esse é o quarto ponto que é importante a gente falar aqui. É uma diferença fundamental e importante a gente compreender, porque se eu luto contra o outro, no caso de uma luta de boxe profissional, por exemplo, luta-se um contra o outro. Então, a intenção daquele combate, daquele embate é o quê? Nocautear o adversário. Então, ele tem que atingir o seu êxito, independentemente da maneira como o adversário irá sair. Se vai sair com cortes, se vai sair sangrando ou não. Já na luta da escola, não. A gente não tem essa intenção de lutar contra o outro. A gente luta com o outro. Então é a partir desse momento que, por meio do movimento do outro, a gente vai criar meios de nos comunicarmos ali, certo? Tendo um objetivo também, no caso do desequilibrar. Buscaremos desequilibrar o outro, porém,
preservando a sua integridade física, que é isso que é mais importante, que é o último ponto que a gente deve falar aqui, né, dessa importância do cuidado de si com o outro. Ou seja, eu não vou querer para mim aquilo que eu não vou fazer com o outro, aquilo que eu não quero que façam comigo. Então, é esse cuidado do respeito com o corpo do outro, que é importante também e que a gente aprende muito nas lutas, né? Nas lutas da escola. Então, gente, por tudo isso, que a gente vai ver a importância de compreendermos, de nos deliciarmos com essa prática, que eu adoro muito, acho que é um conteúdo que eu sempre deixo para o final do ano, porque é o que eu mais gosto e tal, e deixo sempre a cerejinha para o final, né? A cereja do bolo para o final, para a gente discutir um pouco sobre isso. E para quem vai estar continuando aí nos próximos anos, né, o pessoal do fundamental, do ensino médio, do primeiro e do segundo ano, no caso, a gente vai estar sempre incluindo novos meios, novas práticas. E o mais interessante de tudo é que é um conteúdo tão vivo, porque ele é criado por vocês. Então eu mesmo me surpreendo, eu filmo muita coisa, assim, eu tenho muitas filmagens de coisas incríveis que os alunos criaram nessa disciplina. Que a gente fica, poxa, caramba, boca aberta. Porque o corpo, ele é um livro aberto. Então ele tem essa dinamicidade, esse poder, eu diria, de criar, de se expressar de diferentes maneiras. E quando a gente está em contato um com o outro, é que explode essa criatividade, né? Em conjunto que a gente consegue fazer coisas que só o que pode é o corpo. É isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou estar também enviando aí agora, na próxima, uma aula hoje também, uma parte prática, que eu vou precisar da ajuda aqui das minhas filhas pequenas. Elas vão mostrar alguns exemplos dessa luta da escola que eu falei para vocês, a gente fazendo aqui em casa. E aí é óbvio que eu quero também que vocês pratiquem, que vocês realizem na casa de vocês, porque a nossa próxima atividade será a criação, se possível, junto à família de vocês, certo? Para poder dar esse exemplo. A criação de uma luta da escola, de um gesto de luta da escola. Isso eu vou explicar agora no segundo vídeo. Valeu!